vejo como terceiro ponto aqui, gente, algo extremamente imprescindível. Tem que analisar a documentação do patrimônio da família. A hold, se não tem uma regularização documental, se as propriedades rurais, se os imóveis urbanos não estão, de fato, registrados no nome do patriarca, da matriarca, se tem apenas um contrato de gaveta, uma cessão de posse, não tem escritura pública, ou até mesmo tem escritura pública e essa escritura pública sequer foi registrada, não tem como integralizar esse patrimônio dentro da hold, não tem como regularizar. Caso seja uma propriedade rural, está pendente de georreferenciamento, é área que tem sobreposição, que tem deslocamento, que tem área devoluta, tudo isso o profissional tem que pontuar desde o início. Não basta apenas sentar com a família e, eu tenho 10 milhões de patrimônio, eu tenho fazenda, eu tenho imóveis, eu tenho prédio, mas quando vai analisar os documentos, as matrículas dos imóveis, verifica que esses imóveis estão irregulares na forma documental. Então, antes de abrir um CNPJ, regulariza a parte documental. É claro, existem estratégias. Digamos, eu tenho 10 imóveis. Desses 10 imóveis, 5 já estão regular e 5 não. Aí sim, eu já posso abrir um CNPJ, integralizar os imóveis que estão regulares, trabalhar na isenção do ITBI e, com isso, eu vou regularizando os demais. Agora, quando todos os imóveis estão regulares, para que eu vou abrir um CNPJ? Não tem como, não existe essa possibilidade. Aqui eu abro um parênteses, uma preocupação que eu tenho nas estruturas que nós fazemos, é o seguinte, eu vejo famílias que vão constituir a hold, criam um CNPJ e ali entra como sócio o patriarca, a matriarca, e imediatamente já ingressa os filhos dentro do CNPJ. Na minha visão, isso não é uma atitude acertada. Por quê? Você colocando os teus filhos imediatamente dentro do CNPJ, eles tornando sócios de forma conjunta com o pai, com a mãe, com o patriarca e com a matriarca, aquilo que eu pontuei inicialmente, se houver um divórcio no decorrer desse lapso de criação dessa hold, essas cotas serão discutidas em um procedimento de divórcio. Por quê? Porque não houve uma estrutura adequada, gravando as cláusulas necessárias de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, ou seja, se eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade, mesmo havendo um divórcio, a cônjuge ou o cônjuge não poderá vir discutir aqui questão de cotas, porque daí nós estamos tratando cerca de doações. Então, são situações que têm que ser muito bem ponderadas, muito bem analisadas nessa terceira hipótese que eu estou dizendo aqui para vocês. Análise da documentação, análise da estrutura, qual é o regime de bens do pai e da mãe, qual é o regime de bens dos filhos. Os filhos estão casados em regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens. Opa, eu tenho que me alertar, eu tenho que verificar de uma outra forma. Quando não está casado no regime de separação total de bens, eu tenho que verificar com outros olhos para que não haja uma comunicação do patrimônio com o casamento dos meus filhos. Meu filho tem uma atividade empresarial, ou ele tem débitos na rua, tem execuções, tem penhoras contra ele. Eu não posso colocar ele imediatamente nessa sociedade, porque os credores vão vir atacar esse patrimônio. Com isso, eu vou trabalhar o quê? Com uma cláusula de impenhorabilidade, justamente para evitar penhoras, evitar a comunicação do patrimônio que está ali, tá bom? Então, são alguns pilares que a família tem que saber como que funciona tudo isso. Às vezes a família diz, eu tenho um CNPJ, constitui uma hold, o profissional colocou lá o KNAI 6462, dígito 0, colocou as cotas para dentro no contrato social, colocou o patrimônio, integralizou o patrimônio dentro do contrato social ou na sociedade anônima, através de uma ata,
e agora eu já estou com a minha hold pronta. Me desculpe, você não tem hold. Você tem um CNPJ com o KNAI hold, mas você não tem uma estrutura hold. Por quê? Porque caso haja falecimento do patriarca e da matriarca, será necessário passar pelo procedimento do inventário. Isso aí eu vejo em várias e várias e várias ocasiões. Eu digo que constituir um planejamento sucessório não é brincadeira. É coisa muito séria. Você está tratando com valores, você está tratando com um legado, você está tratando com uma organização familiar. Isso aí tem que ser muito bem ajustado, muito bem ponderado e estudado. Não basta criar um CNPJ. E tem várias famílias que têm apenas um CNPJ criado. Aí você pergunta, você pagou ITBI? O que é isso? Você pagou ITCMD? O que é isso? A família não sabe nada disso. Pergunta, tem um protocolo familiar, um acordo de sócios para organizar o âmbito empresarial, rural, como que vai ser destinada a administração disso, para que vede para terceiros a alienação de cotas da empresa, para que essa sucessão na ausência do pai e da mãe fique organizada, para que, mesmo que falte o patriarca ou a matriarca, estando um deles vivo, eles ainda continuem na gestão, no direcionamento. Tem cláusula de usufruto, a administração está ficando com quem? Se vir um outro filho temporâneo nessa organização familiar, existe a possibilidade de reestruturar esta sucessão. Outra, se os filhos começarem a querer aprontar algo com o pai e com a mãe, será que o pai e a mãe pode trabalhar com uma possibilidade de reverter toda essa estrutura? Então, tudo isso tem que ser pensado para que o patriarca e a matriarca não se engane daquilo que está acontecendo e quando vier a faltar, os filhos estejam em maus lençóis mesmo.